Poderia estar fazendo YouTube. You are live, you are live. Boa noite, gente. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá, show. Vamos lá, show. Aqui, comments. Boa noite. O povo deve estar entrando por aí. O povo deve estar entrando. Deixa o pessoal entrar, que a gente vai começar a conversar com todos vocês. Deixa eu até achar meu chapéu. Já entrou gente aí. Olá, galera. Boa noite. Já tem 5 curtidas. Que bacana, que maravilha. Uma feliz segunda-feira para todos vocês. E desde já, desejando uma excelente semana para todo mundo. Uma excelente semana. Já tem 15 comentários aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Paulo Marcelo, boa noite, Paulo Marcelo, Ismael, Alessandra, Carlos Eduardo, Ezequiel, Souza Júnior, Fábio Manieri, Clodoaldo, Magner Palácio, Izete, Canuto, Paulo Marcelo de novo aqui, deixa eu achar quem mais, Luiz Carlos, e agora já entrou um monte de gente. Que alegria estar com vocês aqui em plena segunda-feira, e segunda-feira, dia de treta, para variar, né? O Coronel Tadeu sempre aí numa treta. Mas a gente vai falar dessa treta do senador Jorge Cajuru, senador eleito pelo estado de Goiás, que me divulga um áudio de uma conversa com o presidente da República. Que é treta mais gostosa do que a gente falar, do que essa, gente, do Cajuru fazendo isso? Quem diria, né? Mas tem mais treta por aí, tem notícias para a gente dar sobre a Marcha da Família ontem na Avenida Paulista. Então, eu não quero me estender muito, mas a gente precisa conversar muito. Deixa eu me ajeitar no banco aqui, ficar mais confortável, mais em pezinho, mais visual para vocês. Olha aí, gente, essas duas figuras aqui atrás, né? Como é que tá? Tá bonita essa foto aqui, ó. Essa foto aqui tá bonita, essa foto aqui tá bonita. É o painel, faz tempo que eu não usava esse painel, porque eu tinha mudado de localização. Hoje resolvi voltar para o painel. Primeira coisa, vamos deixar a sua curtida. Tô vendo aí 153 likes, 300, 400 pessoas assistindo. Legal, gente. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Então vamos falar das tretas rapidinho. Curte, comenta e compartilha. E aos poucos a gente vai deixando algum comentário aí para vocês aí na tela, como por exemplo esse do Antônio de Souza Justino. Boa noite, uma ótima semana. Sua família, que Deus abençoe a todos nós, Antônio. A todos nós. Santa Catarina, eu fiz questão de colocar do Antônio, que é para vocês verem que a gente vai longe com essa live aqui. Muito bacana. Obrigado, viu, Antônio? E uma outra live aqui para a gente mostrar para vocês. A da Maria Rita também. Boa noite, Coronel. Boa semana. Fale das nossas igrejas. Maria Rita, você não vai acreditar, mas eu estava tentando me conectar com o Padre Oscar, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Padre Oscar está a 500 quilômetros aqui de casa. E ele era para entrar na live junto, para contar para vocês. Ele fez uma homilia, e nessa homilia ele descascou o verbo em cima dos comunistas, descascou o verbo, e eu convidei o Padre Oscar para estar comigo na live. Ele ia falar um pouco sobre essa homilia dele, que ganhou as redes sociais. Mas, infelizmente, por um problema de conexão, o padre não conseguiu entrar no link que eu mandei com ele e nós perdemos o padre hoje. Padre Oscar, olha, meus agradecimentos por toda a sua atenção comigo, por ter aceitado o convite. Nós vamos fazer essa live, quem sabe outro dia, amanhã, essa semana, porque ele ia dizer exatamente para vocês o que ele pensa de tudo isso. O que foi esse processo das igrejas, né, de terem sido cerceadas, as igrejas, os templos, né, tantos lugares onde a gente vai para orar, para reservar aquele minuto de tranquilidade, para depositar a nossa fé, conversar com Deus, e infelizmente a gente foi cerceado nesse direito, e o padre iria falar. E também estava previsto aqui também a palavra de um pastor que iria também fazer até o contratempo. Olha, gente, agora eu vou fazer uma propaganda da minha família. Essa Lavínia, né, é minha parente e é petista. Eu não posso fazer nada. Tá aqui, ó. A minha família é democrática. Boa noite, Lavínia. Seja bem-vinda também, querida. Não há problema nenhum. Isso daqui é bem democrático mesmo. Mas vamos lá, vamos começar a falar das tretas. Vamos começar pela nossa marcha da família,
que a semana passada deu o que falar. Ontem eu estava na Avenida Paulista. Avenida Paulista estava lá com várias pessoas, fizemos uma marcha pela família, fizemos uma marcha para que a gente possa ter os templos abertos, por uma questão muito simples. Era uma questão muito simples. Primeiro, gente, que as igrejas e os templos, todos eles seguem rigorosos protocolos para o público assistir os cultos, assistir às missas. E a igreja é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz, é um lugar de serenidade. Mas, infelizmente, não tem como não politizar. Todos sabem hoje que os evangélicos, aqueles que acreditam em Deus, também conhecem o capeta. É assim, gente. Sabe que existe Deus e sabe que existe o capeta. Então, hoje, todos nós sabemos que teve um capeta que governou o Brasil de 2002 até 2010 e um outro capeta que governou de 2010 a 2016. Afundaram o país, roubaram tudo que podia. E aqui a gente dá nome aos bois. Luiz Inácio da Silva e Dona Dilma Rousseff. São esses dois, foram esses dois que representavam o Partido dos Trabalhadores, com outros tantos partidos, que a gente não vai deixar ninguém isento aqui, tantos partidos que simplesmente afundaram nossos países numa recessão muito forte, num desemprego absurdo de 14 milhões de desempregados e simplesmente entregaram o Brasil, deixaram assim na beira do abismo para o Brasil cair numa pobreza enorme, numa miséria escancarada, numa miséria espalhada por todos os cantos do país. E quem ia sofrer? Nós, todos nós, os pobres, ricos e assim por diante. Parece que eles não se conformam com essa derrota até hoje e ficam aí defendendo Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula está livre, mas é um grandíssimo ladrão. Um grandíssimo ladrão. O maior ladrão que o Brasil conheceu até hoje. O maior ladrão que o Brasil conheceu até hoje e que chefiou uma quadrilha que não tem tamanho. Para a gente aqui viver, voltar na nossa memória, 278 sentenças em mais de 80 operações distintas, fatiadas, que cada hora se pegava um roubo, cada hora se pegava um arrombo, cada hora se pegava um fato criminoso diferente, e nisso resultou o retorno de pouco mais de 4 bilhões de dólares, ou, nos números de hoje, 20 bilhões de reais. É pouco ainda, porque eu tenho certeza absoluta que tem muito mais que isso. Mas as investigações avançam, elas continuam. Todo mundo acha que parou, mas não parou. E caminha lá a passos lentos nesse momento, por tantas outras circunstâncias, mas a Operação Lava Jato, que foi desencadeada em 2013, ainda continua. Então, são desses ladrões, e um deles agora, gente, se postulando a candidato a presidente. Então, guardem aí, não tem como correr. Nós vamos ter o Lula na urna o ano que vem. Nós vamos ter. Com toda certeza, nós vamos ter o Lula na urna. E aí, quem nós vamos escolher? É por isso que eu estou aqui, para justamente defender o lado do bem, o lado da moral, o lado do correto, do que a gente precisa fazer para o nosso país. E olha, gente, não é fácil. Não é fácil a gente fazer isso, defender o que é correto. Porque parece que o Brasil, a classe política, está infestada de viciados em roubar. E você tenta arrancar o produto, o objeto do vício dessa pessoa para ver o que acontece. É como você tirar o cigarro de uma pessoa que é fumante, tirar o álcool de uma pessoa que é alcoólatra, tirar a droga de alguém que já se viciou, e assim por diante. A pessoa entra numa abstinência e vai à loucura. Então, quando eu vejo essas pessoas alucinadas gritando para todos os lados, eu sei o que é isso. É abstinência. Dá dó de ver, mas o que acontece é exatamente isso. Essa abstinência tem tirado o sono de muita gente.
Até quando o Bolsonaro vai ficar no poder? Gente, eu já respondo. Até 2026, nós vamos estar lá firmes e fortes e vamos lutar de todas as formas para que a gente continue com isso. A Marcha da Família foi feita ontem em protesto a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vou falar que é um Supremo que pratica um ativismo judicial escancarado, mas pratica um ativismo judicial. E quando eu falei lá no começo da live que nós estamos politizando até a religião, é justamente porque o povo evangélico que acredita em Deus está do lado do bem, está do lado correto. Normalmente, uma grande porcentagem apoia o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E por apoiar Jair Messias Bolsonaro, é que eles foram, retalhados, literalmente retalhados nessa decisão. Eles não estão nem aí se vai dar aglomeração, se não vai dar aglomeração. Eles sabem literalmente que 35% dos brasileiros são cristãos. É estatística, é IBGE, e uma grande parte são bolsonaristas. Hoje acreditam no presidente, né? E, portanto, são eleitores do presidente. Então, para dar aquela retalhada política mesmo, aquela sarrafada nas costas, vamos fechar os templos, vamos fechar as igrejas. É lamentável, mas é exatamente isso o que está acontecendo. E vai brigar como? Se, infelizmente, a Suprema Corte hoje é quem manda no país. A gente tem que brigar no papel, elegantemente, através de ações judiciais, para ver se a gente consegue alguma coisa. Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho de vacinação para sairmos logo dessa pandemia. Beleza? Vamos falar da segunda treta, então? Jorge Cajuru? Vamos lá, gente. Jorge Cajuru. Que decepção, senador. A minha primeira palavra é de decepção mesmo. Por que divulgar uma conversa que o senhor teve com o presidente sem a devida autorização? Eu falo sem a devida autorização por um motivo muito simples. O senador Flávio Bolsonaro já entrou no Conselho de Ética do Senado por falta de decoro parlamentar do senador Cajuru. As suas iniciativas até então tinham sido excelentes. Ora, o senhor assinou uma CPI contra o Covid. Lamentavelmente, ela não foi atingindo também a governadores e a prefeitos. Por que será, governador Cajuru, senador Cajuru? Por que essa isenção com governadores e prefeitos? Senador Cajuru é do estado de Goiás. Por um acaso, tu tem alguma parceria com o governador de Goiás para não querer que ele seja também investigado? Porque nesse momento onde a bandalheira correu frouxa, outros superfaturamentos, corrupção para cima e para baixo, rolou em tudo quanto foi estado. E no seu estado, eu duvido que não tenha acontecido absolutamente nada. Mas depois eu vou pesquisar na internet o que é que aconteceu no estado de Goiás. Mas é muito sugestivo, né? Vossa Excelência, senador Cajuru, entrar apenas com um pedido contra o governo federal. É muito estranho. Faltou um pouco de senso de justiça. Declaradamente parcial essa a sua ação. Agora, pior que isso, é gravar uma conversa com o presidente, não pedir autorização para o presidente da República e divulgar uma conversa. Não importa o conteúdo da conversa, não importa o conteúdo. Esse conteúdo, ele não vale nada. O que importa é a sua atitude. Valeu, senador! O Brasil inteiro já sabe se poderá votar ou não na próxima eleição em 2026, porque, afinal de contas, Vossa Excelência acabou ganhando 8 anos de mandato a contar de 2018. Então, até 2026, Vossa Excelência estará muito bem aí no Senado, tenho absoluta certeza, estará muito bem, mas sabe Deus se vai conseguir ganhar o respeito do povo novamente,
porque o ato, não importando o conteúdo, é lamentável. Infelizmente, é lamentável. Então, vamos ver o que vai acontecer com a CPI. Graças a Deus, senadores entenderam que é preciso investigar também governadores e prefeitos. E olha, gente, tinha que investigar. Eu fiquei hoje o dia inteiro ali esperando a notícia da 27ª assinatura. Só para dizer para vocês, eu vou reprisar para todo mundo. O Senado tem 81 senadores, são 3 senadores por estado, 3 senadores por estado. 26 estados mais o Distrito Federal, que também tem 3 senadores, 27 vezes 3, 81. E, dentre esses senadores, precisam 27 assinaturas para abrir uma CPI. Mas veja só, há necessidade ainda de uma decisão do presidente, no caso o senador Rodrigo Pacheco, que é um dos 3 senadores de Minas Gerais, precisa de uma decisão dele, uma decisão que a gente chama de monocrática, exclusiva do presidente, abrindo a CPI. Se ele não der essa decisão, não acontece absolutamente nada. Aí é montada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com 11 senadores e 7 suplentes, que vão apurar o que é que está acontecendo. Apurando ou não apurando, isso precisa ter um relatório, que é o trabalho final da CPI. A briga pela relatoria está ali, ó, pau a pau. Né? O relatório dessa CPI significa pegar um chicote, plá, estralar nas costas do governo. Exatamente isso. O relator vai ter um chicote na mão e poderá, plá, dar uma estralada lá no governo federal, mas agora parece que vai ter que estralar também nos governos estaduais e nas prefeituras. E aí sim, é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público vai ver o que é que foi apurado. Comissão Parlamentar de Inquérito. O inquérito foi feito para se apurar. E vamos apurar, vamos aos fatos. Eu torço que vocês se lembrem da secretária da Saúde do Amazonas, que foi presa. Eu torço para que vocês se lembrem do governador que comprou respirador em loja de vinho. Eu torço para que vocês se lembrem que aqui em São Paulo, o governador queria comprar 1 milhão de kits numa casa que nunca foi fábrica de nada e nunca vendeu sequer um produto médico e que ia vender basicamente 14 milhões de reais para o governo. Ia vender, se ia entregar, eu não sei. E assim por diante. Não vamos estender no assunto, porque os roubos aqui estavam mais do que declarados, né? E a gente precisa investigar tudo que tem direito. Que olha, gente, fato aqui no meu caderno, eu tenho um caderno aqui que eu faço anotações, né? E nesse caderno aqui eu tenho muita coisa escrita que é para a memória não me trair e eu esquecer de falar as coisas. Mas muito bem, a CPI está aí para ver se vai apurar alguma omissão do governo em relação ao Covid. Então vamos lembrar alguns fatos muito importantes e desde já eu vou garantir para todos vocês, em nenhum mês, desde que a pandemia foi anunciada, e que nós estávamos aqui preparados, o governo deixou de agir em relação à saúde do povo brasileiro. Todos os meses o governo agiu, primeiro, em busca de preservar o povo brasileiro. Segundo, em buscar uma vacina. Lembrando que a primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020 e, na sequência, em janeiro de 2021, nós já estávamos vacinando aqui no Brasil. Então, o Brasil foi célere. E gostaria de lembrar também para vocês que em dezembro, primeiro que em agosto, nós aprovamos 2 bilhões de reais para o SUS, para o Ministério da Saúde, já começar, não tínhamos vacina ainda, já começar a preparar as primeiras medidas para quando as vacinas tivessem. E em dezembro, dia 17 de dezembro, o presidente assinou uma medida provisória de 20 bilhões de reais para a compra das primeiras vacinas. E hoje, gente, ainda estamos procurando vacinas nos depósitos aqui em São Paulo. Nós estamos procurando vacinas nos depósitos dos governos estaduais, em especial aqueles governados pelo PT, porque estão escondendo vacina da população brasileira. Porque é impossível
você ter distribuído hoje, números de hoje, 47 milhões de vacinas e termos apenas 26 milhões de pessoas vacinadas. 47 milhões de vacinas distribuídas, 47 milhões e apenas 26 milhões. Onde estão 20 milhões de doses de vacinas? Sabe onde estão? Amigos, eu vou dizer para você. Estocadas em algum lugar, escondidas para propositalmente deixar o povo brasileiro morrer. Sabe por quê? Porque a morte interessa ao PT. A morte interessa aos partidos de esquerda. A morte da população brasileira interessa ao comunismo que quer retornar ao poder a qualquer custo. É isso. Estão sambando em cima de corpos. Cada vez que o número sobe, há festa dentro dos diretórios do PT, há festa dentro dos diretórios dos partidos de esquerda, há festa entre a turma da esquerda. Eles adoram ver os números altos. É uma felicidade que vocês não imaginam. Então me digam aonde estão essas vacinas. Espero que a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todos os organismos de investigação localizem logo essas vacinas para que a gente possa meter esse sem vergonha atrás das grades. Isso sim é um crime contra a humanidade. Isso sim é um genocídio declarado. O governo federal, o Ministério da Saúde, compra a vacina, manda produzir vacina, entrega no Estado e a vacina não chega no ombro da população brasileira. É isso que vocês precisam entender o que está acontecendo. Atrás de tantas mortes, há uma briga política, uma guerra política declarada e principalmente uma guerra contra o presidente Bolsonaro, que está aí fazendo de tudo para manter o país de pé, para manter a nossa economia de pé e não deixar que falte absolutamente nada na sua mesa. Então, quanto mais fechar, melhor. Quanto mais empresas fecharem, melhor. Quanto mais pessoas na rua e na miséria, melhor. É isso que eles querem. O caos, a implantação de um comunismo com a maior velocidade possível. Acreditem no que eu estou falando e depois confiram. Se o Facebook nunca mais tirar esse vídeo e futuramente o país vir a ser um país comunista, assistam esse vídeo. Assistam exatamente esse vídeo que eu estou aqui falando nesse momento, e hoje é dia 12 de abril de 2021. 12 de abril de 2021, 21 horas, 21 horas e 1 minuto. Não é brincadeira, gente. É terrível. Mas é muito triste eu ter que dizer isso, que hoje há políticos em todos os níveis, em todos os estados, que estão torcendo para as mortes da população brasileira e estão fazendo tudo o que for possível para que morra cada vez mais pessoas. Olhem aí pelos WhatsApps da vida, os vídeos de enfermeiro sacaneando a população brasileira, trocando a dose de vacina, colocando hidróxido de cloro, até onde eu sei, dentro da ampola e empurrando um êmbolo que não tem nada a ver com vacina. Isso é criminoso demais. Para que isso? Logo, deem a vacina a todos, pelo amor de Deus, deem a vacina a todos. Mas vai chegar uma hora que, mais cedo ou mais tarde, eles não terão como segurar a imunização, a imunidade de rebanho, que nós vamos chegar logo. Ontem nós estávamos com 15% da população. Daqui a alguns dias estaremos com 25%, e vocês vão ver exatamente, registrem isso que eu estou falando, para depois me cobrarem. Já caiu um pouco o número de óbitos, já caiu. Essa imunidade de rebanho começa a aparecer lentamente, e logo nós teremos números muito baixos. É claro que esses números poderiam estar mais perto de nós, mas infelizmente com ações criminosas de governadores e prefeitos que querem o mal do nosso país e o nosso mal, nós vamos demorar um pouquinho a alcançar. Mas creiam, o bem vence o mal de qualquer jeito. Logo estaremos fora dessa pandemia. Tá ok, gente? Então não vou me estender mais, eu só posso agradecer demais toda essa audiência que vocês estão me dando. Agradecer demais mesmo. Peço que vocês deixem um like aí, deixem um joinha, deixem uma carinha, né? Deixe um comentário,
né, deixem um comentário aí na nossa live e compartilhem. Esse é o mais importante, gente. Nós precisamos vencer as grandes mídias. Nós precisamos vencer aquela mídia que não vai dar notícias boas para vocês. Precisamos vencer a mídia que só vem contando a história do jeito dele, sem contar a verdade. A imprensa que não dá informação, a imprensa que faz manipulação. Nós precisamos brigar. E para a gente brigar com essa audiência que eles têm, seja nas padarias, seja nos restaurantes, seja nos consultórios, para a gente brigar só tem um jeito, é compartilhando esse vídeo. Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês, né? Que desejo aqui que vocês tenham uma boa semana, uma excelente semana de trabalho, né? Que vocês estejam bem, em paz, que as coisas possam fluir com muita alegria, com muita prosperidade dentro dos seus lares, dentro das suas residências, do seu trabalho, do seu local de trabalho, para que a gente possa. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial, porque eu prometi para essa pessoa, né, que sempre que eu ver ela na minha live, né, sempre que eu ver essa pessoa na minha live, Juraci de Hoste, eu sempre prometi para ela que eu ia sempre mandar um beijo grande. Juraci, minha querida, aí de Oswaldo Cruz, da cidade de Oswaldo Cruz, ela tem uma história de luta contra o crime, né? Que ela perdeu um filho para o crime, infelizmente, tem uma história de luta e é uma pessoa que eu admiro muito pela luta. Ela perdeu o Tiago, filho dela, há muitos anos atrás, e até hoje é uma guerreira. O que eu admiro na Juraci é isso. Ela é uma guerreira. Ela luta contra a criminalidade, luta pelo endurecimento das leis penais aqui no nosso país. E eu sou um parceiro dela, ela sabe muito bem disso, que lá na Câmara, cada vez que tem pauta para melhorar as nossas leis penais, eu sempre lembro do caso do Tiago. E um beijo para você, Juraci, para toda a cidade de Oswaldo Cruz, que está aí com a gente, também acompanhando, que eu já vi que tem outras pessoas de Oswaldo Cruz, tá bom? Galera, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, que a gente possa estar aqui, todos nós reunidos novamente, falando com vocês abertamente a verdade. Doa a quem doer. Deixa o seu compartilhamento nesse momento. Vai lá, clica em compartilhar, põe lá no seu feed de notícias, na sua timeline, que é muito importante. A gente precisa divulgar aquilo que é bom para o nosso país e divulgar as coisas boas que estão acontecendo. Valeu? Gente, a minha continência de respeito para todos vocês, Coronel Tadeu, deputado federal.